Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Theomário Mota. O nosso tema é uma análise da votação que aconteceu ontem no plenário do Senado Federal sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que propunha a suspensão do parlamentar, do senador Aécio Neves, bem como uma medida cautelar que era o seu recolhimento em casa às noites. Nós vamos conversar agora com o senador Theomário, agradeço sua presença aqui conosco. É um momento importante da casa porque gera uma jurisprudência. Fora isso, nós estamos falando de um caso pontual de um determinado senador. Se o senhor tivesse que contar esse momento histórico que a casa atravessou, qual é a descrição, como é que o senhor explica o que a gente assistiu nesse final de setembro e começo de outubro? Primeiro eu quero aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui, poder conversar com os telespectadores e telespectadoras, né, desse programa Argumento, e poder esclarecer esse tema que hoje, sem nenhuma dúvida, toma conta do sentimento mediano do povo brasileiro. Eu quero dizer que, assim como você, meu amigo que está nos ouvindo, eu também tenho esse sentimento. Eu combato muito a corrupção no meu estado, desde quando cheguei aqui nessa casa eu faço isso. Eu acho que realmente quem errar tem que ser punido. Ninguém vai poder estar acima da lei. Mas o próprio Tribunal de Justiça, ele faz esse reconhecimento. Olha um fato aqui, eu queria fazer aqui uma retrospectiva. Retrospectiva antes de tocar direto mesmo. Quando eu cheguei aqui, o senador Delcídio, ele foi preso pelo Supremo Tribunal Federal e submetido a essa casa como prevê a Constituição Federal, né, no seu artigo 53, parágrafo 2º, que todo parlamentar federal, seja senador ou deputado federal, para ele ser preso, ele tem que ser um crime inafiançável e flagranteado. E o senador Delcídio foi. Naquele momento daquela votação, eu senti a primeira vez o impacto de você ser senador e o compromisso de você respeitar a Constituição brasileira. Uma democracia só é forte, Tânia, quando você respeita a Constituição. Então, veja, minha maior vontade era, como hoje é o sentimento do povo brasileiro, fazer justiça com as próprias mãos. Mas não. Nós temos que obedecer os trâmites das leis. Então, eu votei contra a prisão do senador Delcídio. Foram 13 votos a 49 e foi aceita a prisão dele. Olha como é o destino. Logo depois, como o Senado acatou, criou a questão do decoro. Criando, Tânia, a questão do decoro, eu fui o relator sorteado e tive que caçar o senador Delcídio, porque ali os fatos estavam concretizados. O caso do senador Aécio. Um criminoso gravou clandestinamente, o senador, portanto, é uma gravação também criminosa, gravou o senador Aécio Neves. E essa gravação, com fatos gravíssimos. Se ali for confirmado, são gravíssimos, né? São antirrepublicanos e passivos de qualquer penalidade. Mas o que existe foi uma denúncia que não foi nem acatada pela Justiça. E aí, imediatamente, a primeira turma, num voto de 3-2, determinou o recolhimento do senador Aécio no período noturno e proibiu ele de ter contatos aí com algumas pessoas. Ora, um senador da República, para ele ser afastado, é preciso observar a Constituição, como todo mundo. Se a gente começar a querer penalizar todos aqueles que são denunciados, que estão envolvidos nisso daqui, Tânia, pela vontade de punir, daqui a pouco nós estamos num estado de exceção. Vamos viver um estado de exceção. E Rui Barbosa dizia o seguinte: a pior da ditadura é do judiciário, porque você não tem mais para quem recorrer. Então, cada macaco no seu galho. Eu acho que o Superior Tribunal de Justiça foi justo. O STF. O STF, Supremo Tribunal, encaminhou para cá a decisão da primeira turma. Foi revista pelo plenário, ganhou de 6-3, encaminhou essa decisão a essa casa, e essa casa ontem, de forma soberana, responsável, quero aqui parabenizar o presidente Eunício, porque ele recebeu uma pressão enorme para não colocar isso em votação. E ele falou que não, que ele ia colocar, que ele tinha um compromisso com o Senado brasileiro, compromisso com o povo brasileiro. E saiu aquele resultado que é de 44-26, se não me falha a memória, né? Então, o que aconteceu ontem? Não abriu uma jurisprudência, não, mas colocou cada um no seu lugar. O Supremo Tribunal Federal tem que entender que, para
prender um parlamentar ou qualquer cidadão, tem que ser à luz da Constituição brasileira. O senador Aécio não podia ser afastado das suas atividades se ele não teve o amplo direito da defesa. Ele não fez a defesa. Ainda não tinha, não foi acatada a denúncia, não tinha sido acatada a denúncia. E ele não foi flagranteado. Então, feria a Constituição. Dessa forma, eu acho que a água voltou para o leito do rio. Fica o executivo responsável pela função de executar as políticas públicas. Fica o legislativo, Senado e Câmara, responsável para criar, modificar e representar a população, as leis e representar a população. E o judiciário se volta para o seu mundo para fazer as interpretações das leis. E não para criar as leis, não para reformular as leis. Esse não é o papel do judiciário. Ele é o guardião da Constituição, mas no sentido de interpretar a Constituição. Porque o verdadeiro guardião é o legislativo, porque é quem pode alterar. E se essas leis brasileiras, hoje, o resultado da lei brasileira, descontenta a população, bora mudar. Bora mudar. Inclusive, eu fui contra, o foro privilegiado. Sou contrário. Mas a Constituição brasileira determina e está aí. Então, é preciso. Agora, é bom entender também que o parlamentar, que ele ficar sem qualquer proteção da lei, ele fica uma presa fácil. Porque, de repente, se ele fizer uma denúncia contra grupos fortes, de repente ele pode estar aí com uma mordaça. É preciso dar ao parlamentar a liberdade de denunciar, de buscar indícios, de receber, Tânia, as denúncias. Senador, o senhor mencionou o caso do senador Delcídio, lembrou a nós que o senhor foi o relator no Conselho de Ética desse processo. Pergunto ao senhor, depois da votação de ontem, o senhor acredita que haverá algum desdobramento em relação ao Conselho de Ética ou esse caso fica encerrado a partir de agora? Eu acho que a partir de ontem, quando o plenário, todos os senadores dessa casa, disseram que essa prisão, com os dados que estão levantados, com o que está apurado, com o que está ainda em andamento, não são razões para afastar o parlamentar, a Comissão de Ética está prejudicada. A Comissão de Ética está prejudicada. Agora, é bem entender, e eu quero que a população brasileira entenda isso. O processo do senador Aécio Neves, ele está todo vapor no foro adequado, no foro ideal, que é exatamente o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, o STF vai analisar, vai ouvir os depoimentos, vai acatar as defesas, as acusações. A partir daí, Tânia, eles vão formar o juízo. A partir daí, eles vão dizer se o senador Aécio praticou o crime, se ele não praticou. Porque a gente, olhando friamente o material que existe, a gente fica revoltado, Porque vendo nos hospitais filas, mais filas, pessoas doentes, vendo os ônibus andando superlotado, vendo pessoas dormindo ao alento da rua e pessoas aí enchendo malas e malas, isso revolta. Isso deixa você indignado. Eu fico indignado. Mas é preciso você não pular etapas. Nós não podemos pular etapas. É preciso ver o detalhe, que esse empresário criminoso, réu confesso, que disse que patrocinou quase todos os parlamentares, menos eu, viu? Menos eu. Minha eleição, ela foi, eu não devo a político, não devo a grupo financeiro, não devo a empresário, eu devo a um povo do meu estado e o povo humilde, que a elite não gosta muito de mim, que eu também não gosto muito da elite, e a Deus que me escolheu. Então, eu quero deixar isso claro, tá? Que às vezes as pessoas pensam que você está fazendo cooperativismo, essas coisas todas. Não. Eu sou real. Eu sempre digo, na hora que eu errar aqui, me condene, me casse. Porque o povo me botou aqui para fazer políticas públicas, para representar a minha população, o meu estado, para buscar recursos, para destravar as estruturas, os gargalos que existem no estado e olhar pelo Brasil. Então, eu acho que o senador Aécio, todo esse material que há contra ele, vai ser aí apurado, bem analisado. Tem a Polícia Federal, que é extremamente preparada, o Ministério Público preparado, muito friamente, em cima das leis, das normas, o Supremo Tribunal vai analisar.
E aí, sim, o senador Aécio vai ter a liberdade, vai ter a oportunidade de se defender e o Supremo analisar. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Eu já quero ainda continuar. Ela agradeceu, eu quero agradecer também. Muito obrigado. Muito obrigado. Por isso que eu dei essa paradinha, tá para esperar obrigado. O senador se posicionar. Obrigado a todos. Eu espero ter aí respondido a expectativa da população. Mas deixa eu aproveitar um pouco. Eu queria essa parte fosse. Você é meu amigo, minha amiga que está nos assistindo. Eu sei que você não tem mais crença, você já não acredita mais, você já está, decepcionado com tudo. Mas bora botar a consciência para funcionar. O Ministério Público está fazendo a parte dele. A Polícia Federal, a Justiça, em tese, está fazendo a parte dela. Porque a maioria daquelas pessoas, assim como a TAM e outras, que são concursados, estão por mérito no seu trabalho. Sabe, não estão pelas mãos políticas ou pelas mãos corrompidas. Agora, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Até a cinza é torta. Então, eleitor, quando tu for para as urnas, leva um nome de uma pessoa que dignifique o teu voto. Não vota pelo teu umbigo, não vota por favor. Vota pensando na sociedade, no teu estado, no teu município. Vota pensando no Brasil. Assim, vai botar nessa casa quem pensa igual a você. Mais uma vez, grata pela sua presença, senador, grato pela sua atenção. Agora sou eu que lembro que esse programa é o programa Argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Até a próxima.